18 anos, essa é minha irmã. Oi, eu me chamo Ana Luísa e tenho 14 anos. E esse é o nosso convidado de hoje, nosso irmão. Olá, meu nome é João Pedro e eu tenho 10 anos. E hoje nós vamos estudar sobre Doutrina e Convênios 18, do dia 24 de fevereiro a 2 de março, que o tema é O Valor das Almas é Grande. Bom, criamos um resuminho sobre Doutrina e Convênios 18 e vamos compartilhar com vocês. Bom, fala sobre as muitas maneiras que nós mesmos nos avaliamos e avaliamos as outras pessoas, como talento, educação, condições financeiras, aparência, classe social, etc. Mas aos olhos de Deus, nosso valor é muito simples e está claramente declarado no Doutrina e Convênios 18. Essa parte que fala que é muito simples é porque a gente não precisa ficar pensando em maneiras de como medir nosso valor. É muito simples, é muito claro, é muito objetivo. É que no versículo 10 fala: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Bom, essa simples verdade explica muito sobre o que Deus faz e por que Ele o faz. Bom, porque o valor das almas é grande. Porque Ele ordena a todos os homens de todos os lugares que se arrependam e envia apóstolos para pregar arrependimento. Isso é o versículo 9. Porque o valor das almas é grande. E porque Jesus Cristo sofreu a morte na carne e a dor de todos os homens. Porque o valor das almas é grande. Se mesmo uma dessas almas decidir aceitar a dádiva concedida pelo Salvador, ele se regozija, pois grande é sua alegria pela alma que se arrepende. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Já que Joseph Smith e Oliver Cowdery, Deus pediu para eles colocar a igreja restaurada na terra novamente. Bem, o pessoal do mundo já estava, com várias religiões, assim. E bem, era para poder colocar mais pessoas no caminho certo, do Senhor, e para poder ajudar o pessoal, a poder ter por causa que a verdade, de Jesus Cristo, ela estava desaparecendo, ela estava sumindo e ela estava se distorcendo, e a isso ajudaria os homens a se aproximar mais de Cristo. Bom, em resposta aos primeiros líderes da igreja que buscavam a vontade do Senhor sobre como edificar sua igreja restaurada, o Senhor deu uma revelação a Joseph Smith, Oliver Cowdery e David Whitmer, que está registrado em Doutrina e Convênios 18, que é a que estamos estudando nessa semana. O Senhor ensinou a esses homens verdades importantes sobre o valor de nossa alma. Essa lição nos ajuda a nos sentirmos que nosso valor é realmente grande à vista do Senhor, porque nós somos seus filhos. Bom, mas tem uma grande diferença entre valor e preço. Preço é a quantia em dinheiro que é paga por um determinado produto ou serviço, enfim. Já o valor é o que é atribuído a isso ou ao que ele proporciona. Não pode ser estimado em dinheiro e pode ser diferente dependendo de cada pessoa. Mas no caso de nós como os filhos do Senhor, o valor das almas é grande porque nenhum dinheiro no mundo ou nada poderia ser mais gratificante para Ele do que ver o nosso crescimento e nos dar a oportunidade de nos tornarmos como Ele. Ele conhece nossas dores, nossas aflições, por isso Ele mandou seu Filho para que pagasse por nossos pecados, sentisse todas as dores, tristezas, angústias e desafios do mundo, para que assim Ele pudesse realmente nos ajudar, porque Ele quer que nós o busquemos e Ele está disposto a nos abençoar. Isso é o valor das nossas almas. Não importa o quão distante ou solitário você esteja, sempre a luz do Senhor pode te alcançar. Sim. O Senhor compartilhou com Oliver e David as poderosas verdades sobre o nosso valor. Agora, a gente fala da Doutrina e Convênios 18, do 9 ao 13. Doutrina e Convênios 18, do 9 ao 13 diz: E agora, Oliver Cowdery, dirijo-me a ti e também a David Whitmer por meio de mandamento, pois eis que ordena a todos os homens de todos os lugares que se arrependam. E falo a vós como falei a Paulo, meu apóstolo, porque sois chamados pelo mesmo chamado que ele. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande em vista de Deus, pois eis que o Senhor vosso Redentor sofreu a morte na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. E ressuscitou entre os mortos para trazer a si todos os homens, sob condição de arrependimento.
E quão grande é sua alegria pela alma que se arrepende. Bom, agora a gente vai fazer uma perguntinha pra você, João. Vamos ver se você tá afiado. O que você gosta nesses versículos? Bem, ó, eu gostei bastante sobre o negócio do arrependimento e aprendi que mesmo que Jesus Cristo fica feliz bem, mesmo, né, quando a gente se arrepende. O valor das nossas almas é tão grande que é legal a gente ter em mente a frase: meu valor é tão grande que Jesus estava disposto a sofrer e morrer para que eu pudesse me arrepender. Isso pra mim, isso pra você, mas é uma frase legal, a gente pode até anotar no nosso diário sobre. Exatamente. Exato. E pode ser saber que nos próximos versículos, né, de Doutrina e Convênios, do 11 ao 16, fala para nós concentrarmos mais na alegria que o Salvador sente quando nos arrependemos. Sobre essa alegria que o Salvador sente, né, quando nos arrependemos, uma grande demonstração de amor é esse sacrifício expiatório dele, porque assim como nós dissemos antes, ele não teria morrido por nós se não nos amasse. O Senhor não teria entregado seu filho porque se não nos amasse. Jesus Cristo não teria escolhido sofrer por tudo se não nos amasse. Ele sabia que ele estava fazendo aquilo por nós, porque ele não precisava, ele não tinha pecados, ele era o Filho de Deus perfeito, mas ele fez tudo aquilo por nós. Isso é uma grande demonstração de amor, a maior de todas. E isso pode nos estimular a basear nosso valor no amor do Pai Celestial, do Salvador por nós, porque a gente entende que os rótulos que as pessoas ou o mundo nos dão não têm valor. São coisas superficiais, inúteis e muitas vezes desagradáveis, mas que não querem dizer quem nós somos. O que as pessoas pensam de nós ou as caixinhas em que nos colocam não definem quem somos, porque só o Senhor sabe nosso coração e quem nós somos, e somos filhos dele. Então, independente de qualquer coisa, a única coisa que todos nós somos é filhos dele. E não somos assim porque nós somos ricos, ou somos assim porque nós somos nerds, ou porque nós somos esportistas, ou porque nós somos altos, ou somos baixinhos. Não importa. Ou somos O que importa faladeiros. ou somos faladeiros, como a gente, ou somos mais tímidos. Não importa. O que importa é que o Senhor nos ama e nós somos seus filhos. Quando nós entendemos sobre a nossa natureza divina e realmente sentimos isso, as nossas escolhas se baseiam nisso. E nós recebemos bênçãos. Porque, independente do que nós façamos, somos filhos dele. E ele está sempre disposto a nos receber de braços abertos. Bom, falou disso. Em Doutrina e Convênios 18:10 a 11 é um domínio missionário, não, domínio doutrinário. Então, é sempre bom a gente saber, porque quando alguém perguntar pra gente, nós conseguimos pensar assim no que já estava decorado no nosso. A gente pode conseguir encontrar várias declarações sobre o amor que o Deus tem por nós e o nosso valor para Deus. Então, na Biblioteca do Evangelho. Agora, o João ele vai ler pra gente uma declaração da irmã Joy Jones, que fala que ela era ex-presidente geral da primária, que é um exemplo que a gente pode encontrar sobre o valor ou o amor de Deus. Deixem-me salientar a necessidade de diferenciarmos duas palavras fundamentais, valor e dignidade. Elas não têm o mesmo significado. O valor espiritual significa darmos a nós o valor que o Pai Celestial nos dá, não o valor que o mundo nos dá. Nosso valor foi determinado antes de virmos para a Terra. O amor de Deus é infinito e vai durar para sempre. Bem, esse discurso é muito bom por causa que está falando mesmo, né, que o amor de Deus com nós é bem importante e ele nos ama muito, infinitamente, e vai durar para sempre. Posso falar uma coisa que eu achei legal? É que muitas vezes as pessoas podem pensar que o valor delas não é o mesmo, claro, que não é porque nós nos sentimos indignos ou distantes do Senhor que temos menos valor para Ele. Muito pelo contrário, é mais um motivo de nós voltarmos para Ele, porque se o nosso valor não mudou, significa que Ele
não vê a hora de nós voltarmos, de nós arrependermos, de nós melhorarmos, que ele vai ficar muito feliz com isso, porque independente de onde nós estamos, ele nos ama acima de tudo. E é por isso que nós devemos agir de forma a orgulhar ele, porque ele é um pai amoroso, que só espera que nós façamos o que ele nos pede, em troca de todas as melhores coisas que qualquer pessoa poderia ter. Ele está disposto a nos proporcionar sermos igual ele é. E, tipo, não existe coisa melhor. Verdade. Ela falou sobre a dignidade por causa a diferença entre a pessoa que se considera menos digna por ter feito algum pecado, mas ela fala que o valor da pessoa não vai valer menos por ela ter pecado, porque ela tem a oportunidade de se arrepender e de se esforçar, porque estamos aqui na Terra para seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, e na maioria das vezes nós não vamos ser perfeitos como Ele é. Então, nosso valor não continua mudando, nosso valor é sempre, desde como ela fala, que nosso valor foi determinado antes de virmos para a Terra, então não vai mudar só porque estamos na Terra e erramos. Sim. Por outro lado, a dignidade é alcançada por meio da obediência. Se pecamos, somos menos dignos e dignas. Mas jamais passamos a valer menos. Continuamos a nos arrepender e a nos esforçar para sermos como Jesus. O nosso valor é inalterável. O presidente Brigham Young, ele nos ensina também que o menor e mais inferior de todos os espíritos que vivem sobre a Terra hoje vale mais que muitos mundos. Não importa o que aconteça, sempre temos valor diante dos olhos de nosso Pai Celestial. Isso foi um comentário que a irmã Joy falou no discurso intitulado Valorizadas Além da Medida. Na sessão 18, o Sr. instruiu Oliver Cowdery a ajudar a estabelecer o alicerce da Igreja de Jesus Cristo. João, o que você nota a respeito dos conselhos que ele deu nesses versículos do 1 ao 5? Você lê pra gente e comenta, pode ser? Beleza. Agora, eis que por causa daquilo, tu, meu servo Oliver Cowdery, desejaste saber de mim, digo-te estas palavras. Eis que te manifestei por meu Espírito, em muitas ocasiões, que as coisas que escreveste são verdadeiras. Portanto, sabes que são verdadeiras. E se tu sabes que são verdadeiras, eis que te dou um mandamento de que confies nas coisas que estão escritas. Porque nelas estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce da minha igreja, meu evangelho e minha rocha. Portanto, se edificares a minha igreja sobre o alicerce do meu evangelho e minha rocha, as portas do inferno não prevalecerão. Aqui está falando que ele dá um mandamento, né? Que estão escritas que todas as coisas concernentes a estrutura assim, da igreja, ao alicerce, não, tipo, se edificar a igreja sobre o alicerce do evangelho, a porta do inferno não vão prevalecer. Então aqui tá falando que se a gente focar e a gente fizer a igreja, né? Não, se a gente focar só na igreja, essas coisas, as portas do inferno não vão abrir para nós, o mal não vai nos alcançar, e isso é muito bom, né? E a gente tem que fazer as coisas, porque senão nada disso vai adiantar. Sim. A gente pode encontrar várias perguntas depois de lermos essa sessão, como: o que você desejou saber do Senhor? O que significa para nós confiarmos nas coisas que estão escritas? E como o Espírito manifestou a você que essas coisas são verdadeiras? Como você edifica sua vida sobre o alicerce do Evangelho do Salvador e sua rocha? Bom, a gente pode encontrar essas respostas destas 4 perguntas nesses versículos da seção 18, 1 até o 5. Sim, mas a gente também pode falar sobre a parábola que é encontrada em Lucas 15, 1 ao 10, que é a da ovelha perdida e das dracmas. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha achá-la?
e achando-a, a põe sobre seus lombos cheio de júbilo. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa e não busca com diligência até a achar? Candeia é tipo uma lamparina ou uma vela, alguma coisa assim. E dracma é uma moeda. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, e essas escrituras, né, que contam essas parábolas, só mostram realmente que o amor do Senhor é tão grande para esses filhos, que ele é o pastor dessa história, né? Que deixou 99 em segurança e vai atrás da que está perdida. Porque ele vai fazer de tudo por seus filhos. Ele se alegra e não importa quantas vezes a pessoa esteja errando, porque nós erramos todos os dias. O que importa é o que ela faz depois de errar. Realmente repensar, se arrepender, melhorar e crescer. É isso que importa para ele. Que nós possamos crescer, nos desenvolver e atingirmos o nosso potencial divino, que é o que ele espera e quer para nós. Ele deseja isso para nós. Então, esses versículos só demonstram isso, né? Que realmente a felicidade do Senhor é enorme quando nós nos voltamos para Ele. Como determinamos o valor de algo? Por exemplo, por que um item em um mercado é mais caro do que outro? Ao ler a seção 18, principalmente os versículos 10 ao 13, nós podemos comparar como as pessoas geralmente determinam o valor de algo, com o que o torna uma alma valiosa aos olhos de Deus. A gente pode substituir as palavras alma ou almas e todos os homens por nosso nome. Como esses versículos podem ajudar alguém que questiona o valor de esses versículos que falam sobre o valor das almas, em resposta de muitas perguntas que muitas pessoas têm sobre o valor delas. Porque nessa sociedade, as pessoas elas acreditam muito no valor que as outras pessoas dão para ela. Mas no final não é bem assim. Porque não é essas pessoas que determinam os valores, e sim Deus, que como a gente já viu, ele determinou antes de nós virmos da Terra. Então ele não vai mudar quando nós errarmos. Então pode ajudar essas pessoas a perceber que a relação delas teve alguma resposta. Então só basta elas perceberem num olhar panorâmico. Bom, temos algumas passagens que nos ensinam sobre o valor da alma. E aí o João vai ler pra gente. Doutrina e Convênios 18. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. E ressuscitou dentre os mortos para trazer a si todos os homens sob a condição de arrependimento. E quão grande é a sua alegria pela alma que se arrepende. Aqui é 10 até o 13. A lenda de Lucas, que a gente falou das dracmas e da ovelha perdida, nós temos também a de Doutrina e Convênios 18, que ele acabou de ler. João 3, 16 até o 17. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E agora... Segundo Naif 26, do 24 ao 28. 24. E, nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. Eis que clama ele a alguém dizendo: Afasta-te de mim. Eis que vos digo: não, mas ele diz: Vinde a mim todos vós, extremos da terra, comprai leite e mel, sem dinheiro e sem preço. Eis que mandou ele que alguém saísse das sinagogas, ou melhor, das casas de adoração. Eis que vos digo: não. Ordenou ele a alguém que não participasse de sua salvação.
Eis que vos digo, não, mas deu gratuitamente a todos os homens e ordenou a seu povo que persuadisse todos os homens a se arrependerem. Eis que ordenou o Senhor a alguém que não participasse de sua bondade? Eis que vos digo, não, mas todo homem tem tanto privilégio quanto qualquer outro e nenhum é excluído. Moisés 1:39. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Bom, todas essas escrituras em Moisés, em Lucas, em Doutrina e Convênios, em João e em Segundo Nefe, falam sobre o valor das almas, como que Deus julga o valor das Como almas. nós somos importantes para ele. Isso mesmo. E o elder Dieter F. Uchtdorf fala numa mensagem que ele deu na Liahona de novembro de 2011, com o tema Você é importante para Deus. E ele fala que o Senhor usa uma escala muito diferente da que o mundo usa para definir o valor de uma alma. Mas, mesmo que o homem seja nada, enche-me de admiração e reverência pensar que o valor das almas é grande à vista de Deus. Embora nós possamos olhar para a vastidão do universo e dizer que é o homem em comparação com a glória da criação. Deus mesmo disse que nós somos a razão pela qual ele criou o universo, sua obra e glória. O propósito deste universo magnífico é salvar e exaltar a humanidade. Em outras palavras, a vasta extensão da eternidade, as glórias e os mistérios do espaço e tempos infinitos foram todos criados para benefício de mortais comuns como eu e vocês. Nosso Pai Celestial criou o universo para que pudéssemos alcançar nosso potencial como seus filhos e filhas. Bom, eu tenho a certeza de que se nós não fôssemos importantes, Deus não criaria o universo e tudo que nele há para que nós possamos viver e ajudar a gente no dia a dia. Porque se ele não amasse a gente e não achasse a gente importante, por que ele faria isso? Perderia o tempo precioso dele para fazer isso? E ele continua, este é um paradoxo do homem. Comparado com Deus, o homem não é nada. Ainda assim, somos tudo para Deus. Embora comparados ao cenário da criação infinita possamos parecer nada, temos uma centelha do fogo eterno dentro de nosso peito. Temos a incompreensível promessa de exaltação, mundo sem fim, ao nosso alcance. E é o grande desejo de Deus ajudar-nos a alcançá-la. O grande enganador sabe que uma de suas ferramentas mais eficazes para desviar os filhos dos homens do caminho certo é apelar para os extremos do paradoxo do homem, nos fazendo nos sentir insuficientes, como se nós não tivéssemos ninguém que se importa conosco, que nós não nos encaixamos, que nós somos ruins demais ou pequenos demais para que o Senhor se importe conosco. E não é bem assim. Óbvio que muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, sentimentos de injustiça, de não pertencimento ou de solidão. Mas as coisas servem para nós crescermos, até porque não somos deste mundo. Estamos aqui só para aprendermos e crescermos. E o Senhor vai nos ajudar, se nós fizermos as coisas certas, a suportarmos e passarmos por esses desafios. Ele nos ama e não importa, se até um grão de areia tá na praia, ele sabe que tá lá. Ele sabe como tudo funciona. Por que ele não se importaria com você, que é a criação mais importante? Eu acho muito legal que ele fala que Satanás sabe disso tudo, porque ele é a oposição de tudo. Então ele vai querer que nós nos sintamos menores e que Deus não nos ama, porque ele tem esse sentimento, ele quer que todo mundo tenha, sendo que não é bem assim. E essa situação de que a Nanda falou sobre, tipo assim, o sentimento de solidão e de não pertencimento é muito real. Só por nós não sermos iguais a todo mundo, e isso é bom não ser igual a todo mundo, o pessoal acaba ajudando. Assim, acho que todo mundo já passou por essa situação. Posso comentar uma coisa rapidinho? Isso é o sentimento de insuficiência e também o bullying também é uma coisa muito ruim que mostra que, tipo, só por a cor, também pela altura, o jeito de ser, vários outros tipos de comportamentos e aparência,
fazem com que a pessoa sofra esse tipo de preconceito e que não é nada legal. Tanto que o Senhor, ele não presta atenção na sua aparência, e sim no seu coração. Isso ele falou até na conferência. Sim, realmente é sobre isso mesmo, porque sempre haverá oposição em tudo. Mas deixa eu só será de testemunha de que nós estamos nos esforçando, que estamos persistindo. E o Senhor vai nos ajudar. Certo. Sim. Bom, o Vem Segue-me da semana nos sai um desafio para a gente contar quantas vezes aparece a palavra arrepender em Doutrina e Convênios 18. E ela aparece 8 vezes. Aparece nos versículos 6, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 44 e 45. Bom, fala assim. Eu vou falando o contexto dos versículos para vocês entenderem. Eis que o mundo está amadurecendo em iniquidade, e é necessário que os filhos dos homens, tanto os gentios, quanto nós que estamos aqui, como a casa de Israel, as pessoas que estão lá no Oriente Médio, sejam levados ao arrependimento. Então, essa foi a parte que ele estava falando, né, a importância do arrependimento, que não vai mudar o nosso valor. E no 9 fala quando ele estava se dirigindo a Oliver Cowdery e a David Whitmer. Fala assim: e agora, Oliver Cowdery, dirijo-me a ti e também a David Whitmer, por meio de mandamento, pois eis que ordeno a todos os homens de todos os lugares que se arrependam, e falo a vós como falei a Paulo, meu apóstolo, porque sois chamados pelo mesmo chamado que ele. No 11, pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, porquanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. Esse fala sobre o arrependimento, o porquê do arrependimento, né? Porque o Redentor, Jesus Cristo, sofreu o que ele não precisaria sofrer para que nós possamos ter a oportunidade de se arrepender e voltar à sua presença. No 12, e ressuscitou dentre os mortos para trazer a si todos os homens sob condição de arrependimento. Então, graças a isso, temos a oportunidade de nos arrepender e não sofrer tamanha dor que nem ele sofreu. No 15, e se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria como ela no reino de meu Pai. E todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome, que é Jesus Cristo, e perseverarem até o fim, serão salvos. E por vossas mãos realizarei uma obra maravilhosa entre os filhos dos homens, para convencer a muitos de seus pecados, para que se arrependam e se aproximem do reino de meu Pai. E não podemos esquecer que, portanto, as bênçãos que vos dou estão acima de todas as coisas. No caso, eu quis dizer que no 45 é para a gente não esquecer todas as bênçãos que foi dadas naquela sessão. Versículos afetam a maneira como você se sente em relação ao arrependimento. Seu próprio arrependimento e o dever de convidar outras pessoas a se arrependerem e melhorarem. Aqui está uma maneira de registrar o que aprendeu. Relacione várias maneiras pelas quais você completaria a frase arrependimento é. Bom, eu vou começar completando essa frase para dar de exemplo. Arrependimento é, para mim, quando Deus ele perdoa os nossos pecados e dá a oportunidade de nós voltarmos à presença dele. Então, para mim, arrependimento é o puro amor de Jesus Cristo. E para você? Bem, para mim, o arrependimento é nada mais que uma oportunidade de recomeço e que quando o Senhor, a partir do momento em que a gente sinceramente se arrepende do erro, né, do pecado cometido e que a gente volta a Ele e é quando Ele nos perdoa. Aí é isso. No guia de estudo para as escrituras, quando a gente vai pesquisar a palavra arrependimento, fala que é a mudança de mente e do coração, que gera uma nova atitude para com Deus, para consigo mesmo e para com a vida em geral. O arrependimento significa que a pessoa se afasta do mal e volta o seu coração e a sua vontade a Deus, sujeitando-se aos mandamentos e aos propósitos do Senhor e abandonando o pecado. O verdadeiro arrependimento provém do amor a Deus e do desejo sincero de obedecer aos seus mandamentos. Todas
as pessoas responsáveis por suas ações pecam e precisam arrepender-se para progredir rumo à salvação. Somente pela expiação de Jesus Cristo pode o nosso arrependimento ser eficaz e aceito por Deus. Isso foi tirado de um trecho do discurso do Aberdale de Relland, que fala arrependimento, uma escolha feliz. Os arrependimentos são: número 1, reconhecer o pecado. Número 2, sentir tristeza por tê-lo praticado. 3, abandoná-lo. 4, confessá-lo. 5, fazer a devida compensação. 6, perdoar os outros e guardar os mandamentos de Deus. Bem, reconhecer o pecado, nada mais é do que você perceber o seu erro e tentar mudar isso. E aqui chega sentir o tristeza por tê-lo praticado, que quer dizer que você realmente sentiu que aquilo que você fez não é certo e que você quer mudar. E então chega a parte de abandoná-lo. Abandoná-lo que é não fazer mais, né? E também tem que confessar, porque como que o pessoal vai te ajudar a se arrepender se você nem fala e nem confessa? Esse confessá-lo pode ser pelos pecados mais simples, vamos dizer assim, fazendo uma oração, falando para o Senhor o que você fez de errado. Mas tem pessoas que elas cometem pecados mais graves, então é necessário elas pedirem ajuda nesse processo de arrependimento para o bispo, porque ele vai ajudar essas pessoas. 5, fazer a devida compensação. Se eu roubei, assim, eu me arrependo, eu já devolvo, ou se estraguei, Pedir desculpa. faço de novo, peço a desculpa. Muito bom esse ponto. E 6, perdoar os outros. Porque, se você fez isso, principalmente também porque se a pessoa fez algo de ruim pra você e você quis se vingar, perdoar os outros é melhor do que fazer a vingança, né? Porque pode causar um pecado bem ruim. Porque isso não é o comportamento que Jesus Cristo faria. Porque Jesus, ele, se for parar pra pensar, ele teria a oportunidade de vingar muitas pessoas. Mas ele não fez isso. E ele sofreu do mesmo jeito e deu a oportunidade daquelas mesmas pessoas que trataram ele mal, delas se arrependerem. E pegou a dor de todo mundo, do mundo que existiu, que existe e que existirá. Então pensa a quantidade de dor. E guardar os mandamentos de Deus, que é bem... Voltar, ao caminho de Deus. Por ter pago por nossos pecados, Jesus Cristo tem o poder de perdoá-los quando seguimos esse processo de arrependimento. O Salvador nos promete o perdão de nossos pecados e não se lembrará mais dele. Isso é muito importante, é um ponto que o Jesus Cristo, Deus, não vai se lembrar deles porque nós nos arrependemos. Então, pensa num livro, você escreveu, por exemplo, alguém escreveu o pecado que você fez e você se arrependeu. Então, vai ser apagado deste livro. Mas, às vezes, nós não nos perdoamos. Então, isso é um ponto muito importante, porque às vezes Deus perdoa o que a gente faz e a gente não nos perdoa. Então agora eu vou ler um pouco do 30 Provérbios 18, 34 e 36, que é assim: essas palavras não são de homens nem de um homem, mas são minhas. Portanto, vós testificareis que são minhas, e não de um homem. Pois é a minha voz que vos diz. Pois vos são dadas pelo meu Espírito, e pelo meu poder vós os podeis ler uns para os outros. E se não fosse pelo meu poder, não os poderíeis ter. Portanto, podeis testificar que ouvistes a minha voz, e conheceis as minhas palavras. Isso nos dá a oportunidade de pensarmos a respeito de como é a voz do Senhor. Será que nós conhecemos a voz do Senhor? Se alguém nos perguntasse como é a voz do Senhor, nós saberíamos o que dizer? Então, com essa escritura e essa reflexão, deixamos também a pergunta para vocês de por que nos sentimos felizes depois de que nos arrependemos. E esse foi um pouquinho do nosso estudo dessa semana que gostaríamos de deixar com vocês. Um beijo e até a próxima. Esperamos que gostem. Tchau! E se você gostou, deixa o seu like. Tchau! Tchau!